gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou Miguel Rezende, tenho 18 anos, tô aqui nesse canal para passar um pouco a minha vida com Deus, do que Deus fala comigo no meu dia a dia, e também para incentivar você a ter sua vida com Deus, a fazer uma leitura no seu devocional e compartilhar com vocês mesmo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Apocalipse 13, do versículo 13 ao 14, que diz: E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Basicamente, essa pessoa que está falando aqui é de um dos inimigos de Deus que vai chegar nos últimos dias. E através do diabo, ele vai fazer grandes milagres, grandes sinais, grandes maravilhas, fazer fogo descer do céu, e grandes pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo, as pessoas vão admirar ele, cultuar ele, como se ele fosse alguém poderoso, um Deus, mas na verdade ele só era um inimigo, alguém que estava em pecado e estava sendo usado pelo diabo. E isso falou muito comigo sobre que a gente não pode ficar admirado simplesmente por sinais, simplesmente por coisas que a gente pode ver, porque o diabo também tem poder. Ele também tem poder de fazer várias coisas que a gente não tem. Mas quando a gente for pensar em, cara, em quem eu devo me admirar, em quem eu devo me espelhar, sabe? Existem pessoas que é bom que a gente tenha, veja como referência e tal. Vamos tentar começar a ver a vida das pessoas, sabe? Que a gente veja o testemunho, em vez do que a pessoa faz em obras, em momentos, o que aquela pessoa vive, o que essa pessoa está vivendo com Deus, sabe? Isso diz muito sobre a pessoa. Então, que a gente tome muito cuidado para não ser enganado, porque tem muitas pessoas no mundo. Não vai ser só nos últimos dias que a gente está falando aqui. Isso acontece até hoje, sabe? Pessoas que falam o nome de Deus, mas não tem a presença de Deus dentro deles. Cara, isso é pecado, isso é sujeira, isso não é o que Deus quer. Então, que a gente entenda e tenha esse discernimento de entender se realmente Deus está naquele ambiente, naquele lugar. Seja em uma igreja que a gente estiver, seja num ambiente de pessoas, que a gente entenda se aquilo ali é algo que a gente pode ver como algo bom, ou se aquilo ali está motivado por algo contrário. Então, e como a gente não pode ser enganado? Como a gente não vai ter a consciência de que aquilo é errado? Pô, a gente vê um cara fazendo descer cair fogo do céu. Como é que a gente vai ter o discernimento de entender que esse cara não é um Deus, um ser todo-poderoso? É na escritura, sabe? A gente tendo consciência do que está escrito aqui. A gente sabendo disso, cara, já está tudo avisado. Já está tudo avisado do que vai acontecer nos últimos dias e do que está acontecendo aqui, hoje em dia. Nas pessoas que vêm em nome do Senhor, mas na verdade do coração delas, elas querem só a glória própria. Então a gente mergulhando na Escritura, a gente conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, conhecendo a história, a gente vai entender que essas pessoas que insistem em fazer grandes sinais, grandes maravilhas, grandes obras, muitas vezes não vão estar sendo esperadas por Deus, mas apenas pela força de si mesmo, a força do inimigo, que vão fazer as coisas, vão fazer grandes obras. Então que a gente tem esse discernimento de entender do que é de Deus e do que não vem de Deus, do que é do caráter de Deus e do que não vem do caráter de Deus, porque senão a gente vai ser enganado e a gente vai ser levado para lugares que a gente não queria estar, sabe? Hoje em dia a gente tem muitas influências de vários lugares, de filmes, de séries, de televisão,
no celular, nas redes sociais, pessoas que às vezes vão se dizer muito espirituais, pessoas que vão trazer revelações, mas na verdade que Deus não está ali. Então que a gente tem esse discernimento de entender, que a gente ore e entenda, sabe? Eu sempre que vou me inspirar em alguém, ver aquela pessoa que estou vendo ele dando a palavra, que estou vendo que tá passando uma mensagem para minha vida, aquela pessoa tem uma vida de acordo com o Evangelho, essa pessoa tem uma vida que é uma vida que eu quero buscar, uma vida que se parece com Cristo. Claro que eu não estou falando que a pessoa tem que ser perfeita, óbvio que não. Pastores, missionários, qualquer pessoa pode pecar, pode falhar. A diferença é viver uma vida de rendição, uma vida de entender que é pecador. E dá para você perceber muito bem quando uma pessoa quer se gloriar do que ela vive, quando ela não entende que ela não é nada, que ela é somente uma pecadora e que através do poder de Deus ela vai fazer as coisas, a gente vê muito claramente, sabe? Então, que a gente entenda mesmo, sabe, que tem pessoas que são motivadas por ego, por honra própria. Então, que a gente tenha essa consciência. Porque muitas pessoas tentam nos enganar para conseguir fama, dinheiro, sucesso. Mas aquelas pessoas, o que elas querem mesmo não é que você conheça a Bíblia, conheça Jesus, mas que você conheça elas. Então, se em algum momento a pessoa parece que fala mais dela, mais da vida dela, mais do que ela fez, mais das obras dela, do que de Jesus, tem alguma coisa errada aí. Porque alguém que entende que é pecador, que é falho, que não é nada além de pó, e entende que Jesus salvou, Jesus é quem traz a salvação, Jesus é quem traz o perdão, a misericórdia, uma pessoa assim vai falar somente de Deus, sabe? A vida dela vai ser somente um testemunho para o que Deus fez na vida dela. E o principal sempre vai ser o Espírito Santo. Então, que a gente priorize isso, que a gente mergulhe nas Escrituras para saber qual é o coração certo, qual é o coração que eu tenho que ter. Para que você também não se torne uma pessoa que engane os outros para ter um sucesso, para ter reconhecimento, para receber elogios. Que a gente se aprofunde, porque só através da palavra de Deus que a gente pode ter esse discernimento. Porque através do nosso, a gente vai ser enganado com um simples fogo do céu, com simples maravilhas, mas não com um coração. Um coração santo, um coração que entende que é pecador. Que a gente tenha isso, que a gente busque um coração que entenda o sacrifício de Deus, o sacrifício do Senhor e viva por ele, sabe? E é isso, que a gente busque a sabedoria, que a gente não seja enganado pelo diabo, que a gente ore todos os dias para que Deus não deixe que a gente caia em pecado, não deixe que a gente caia em falsas palavras, em falsas doutrinas. É basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha falado com você. Se você gostou, se você quer acompanhar mais vídeos, se inscreva, curte. Se quiser falar alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Criticar alguma ideia nova, pode falar aqui também. Estou começando, tem muita coisa melhor ainda, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Então, muito obrigado por estar até aqui. Não se esqueça do seu devocional. Fica com Deus e um abraço.